Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno, eu faço doutorado no Museu de Zoologia da USP, trabalho com estafilídeos associados a cupins. No entanto, eu vou falar hoje de um assunto um pouco mais amplo e já aproveito para agradecer o convite do pessoal da organização, especialmente do Mário Cupelo, para falar de viviparidade como estratégia reprodutiva em coleóptera. Bom, sem mais delongas, vamos direto aqui à apresentação. Com a descoberta da fertilização interna nos animais, um passo seguinte, até que bastante previsível, seria o das fêmeas começarem a reter a sua prole dentro do organismo, obtendo assim um controle sobre quando e onde colocar essa prole. Por mais interessante que essa estratégia pareça, ela é custosa, ela demanda dispêndio do parental por parte da fêmea. Esse recurso ela poderia estar sendo aplicado em outra coisa, ou produzir mais prole, ou pela manutenção somática do próprio organismo. Por essa razão, essa estratégia que a gente chama de viviparidade não é interessante para boa parte dos animais. Ela é comum para certos grupos, onde esse cálculo acaba fazendo sentido, como nos vertebrados, com notável exceção das aves, mas é mais raro em outros. No caso aqui estou pensando em insetos. Quando eu falo, no entanto, de que a viviparidade é rara em insetos, eu estou dizendo apenas que ela é rara no sentido de número de espécies em que esse fenômeno é registrado e número de espécies conhecidas. No entanto, quando a gente pensa em viviparidade em insetos, esse fenômeno ele abrange uma boa variedade de grupos taxonômicos, isso incluindo besouros. Aproveitando isso que eu acabei de dizer, essa apresentação aqui ela tem um viés. Eu não vou falar de forma exaustiva de todos os grupos, de todos os casos de viviparidade em coleóptera. Não seria possível devido ao tempo e até também eu não sou especialista em todos os grupos. Eu trabalho com estafilídeos termitófilos mais especificamente. Dito isso, eu vou compartilhar aqui um slide para a gente saber se estamos na mesma página quando pensamos na terminologia. O que é viviparidade? O que vocês entendem aí por viviparidade? Nesse slide aqui você tem esses três nomes: ovoviviparidade, viviparidade e larviparidade. A ovoviviparidade seria basicamente a fêmea colocar o ovo, o embrião que já tenha sido desenvolvido dentro do seu abdômen. A viviparidade geralmente é utilizada como sinônimo de larviparidade, em que a fêmea coloca a larva sem o ovo. A larva já está completamente desenvolvida. Eu, e também colaboradores, eu não vejo a viviparidade como sinônimo de larviparidade. Por quê? Porque a gente não sabe como uma boa parte das espécies, no caso espécies vivíparas, coloca a sua prole. A gente não sabe se ela coloca o ovo, seja lá qual o estágio de desenvolvimento do embrião, ou se ela coloca já a larva completamente desenvolvida sem o ovo. Não sabendo disso, se você utilizar a viviparidade como sinônimo de larviparidade, você fica sem um nome para poder chamar o fenômeno de simplesmente reter a prole dentro do organismo parental. Reter essa prole e se desenvolver lá dentro. Você não tem um nome. Então, para isso, eu utilizo o nome viviparidade. E larviparidade eu utilizo para o fenômeno de postura da larva sem o ovo, ou o ovo em que a larva ela vai eclodir logo imediatamente após a postura. Esse slide aqui, ele mostra bem, você tem aqui a oviparidade, você tem a viviparidade, e dentro da viviparidade você tem a ovoviviparidade e a larviparidade, então você tem aí um gradiente, em que você tem, ela coloca o ovo, e aí o embrião ele pode estar em vários estágios de desenvolvimento, e você tem a larviparidade, que você coloca a larva já completamente desenvolvidas, e tudo isso está dentro da viviparidade, que é o fenômeno de você reter a prole e ela se desenvolver dentro do organismo parental. Os primeiros besouros registrados como vivíparos são esses dois gêneros, o Corotoque e o gênero Espiracta. Eles foram descobertos em 1853 por esse dinamarquês. Ele recebeu o material de um colega que estava coletando aqui no Brasil, e ele fica bastante impressionado, Jode, com o que ele vê. Por quê? Porque esses animais eles não são apenas os primeiros besouros registrados como vivíparos, mas como também os primeiros insetos registrados em associação com cupins.
Provavelmente esses bichos são os mais diferentes de todos os coleóptera que vão aparecer aqui nesse encontro, com exceção daqueles que vão falar também de termitófilos. Vocês podem ver que eles têm esse abdômen inchado, é o que a gente chama de fisogastria, alguns até têm esses pseudoapêndices. Quando você disseca um corotoca, você encontra, não importa a época que você coletou ou a localidade, né? São bichos neotropicais, né? Tanto corotoca quanto espiracta. E corotoca você vai encontrar ovos e larva dentro do abdômen. É um pouco diferente quando você pensa em espiracta. Há controvérsia de que espiracta seja de fato vivíparo. Parece que Schultz ele pode ter se empolgado um pouco com o que ele viu em corotoca e já saiu concluindo que espiracta fosse vivíparo. Ninguém hoje conseguiu, até então, confirmar se espiracta é de fato vivíparo. Corotoca hoje ele é dividido em dois gêneros. Esses dois gêneros apresentam viviparidade e de uma forma ou de outra, esse outro gênero, o Cavifronexus, o corotoca e o espiracta, eles formam um grupo monofilético. Então, provavelmente a viviparidade teria surgido uma única vez nesses termitófilos. Então, quando você disseca uma fêmea de corotoca, você encontra isso aqui. No ápice do abdômen você tem o embrião em estágio mais avançado de desenvolvimento. E aqui na base, na curvatura do abdômen, para quem ainda não percebeu, o abdômen é recurvado. Você encontra dois ovos, cada qual carregando uma larva em um estágio de desenvolvimento diferente da outra. Então o desenvolvimento do embrião é assincrônico. Dentro do ovo você tem todo o recurso necessário para o desenvolvimento do embrião. Isso é importante porque existe um método de classificação também de viviparidade que lida com a forma como o embrião é nutrido. Por que eu não foquei isso no começo? Porque Coleóptera é sempre igual. Sempre o ovo ele vai ter todo o recurso necessário para o desenvolvimento do embrião. É diferente quando a gente considera outras ordens de insetos em que você tem estruturas especializadas para nutrir embrião. Então, se a gente estivesse falando dessas outras ordens, isso teria mais destaque aqui na minha apresentação, mas não é o caso. Quando eu estava secando esse material em laboratório, eu cheguei a essa conclusão de que os ovos eles têm o endereço certo dentro do abdômen, de que o desenvolvimento é assincrônico, e aquele que se encontra no ápice do abdômen terá um desenvolvimento mais avançado do que outros. Mas eu não sabia, por exemplo, onde que esses bichos colocavam a sua prole. Então eu conheci um pessoal da Universidade Estadual da Paraíba, e eles fizeram a descoberta que eu acho que é a mais interessante desde que esses termitófilos foram descobertos em 1853. Eles trabalham com ecologia. Hoje eu tenho muito contato com eles, a gente pelo menos com parte dessas pessoas, e a gente publica junto uma série de artigos, temos projetos em conjunto, e eles descobriram onde esses bichos colocam a sua prole. E aqui está um vídeo deles. Esse vídeo aqui ele é completamente editado, está no Wikitermes, né? Eu escrevi um artigo lá, eles que filmaram esse vídeo. Vamos lá. Aqui na setinha vocês podem ver a fêmea, ela está virada contra o fluxo de cupins. Isso aí é uma trilha de forrageio dos cupins, e ela está com a larva pendurada no ápice do abdômen. Então, como vocês vão reparar agora, ela coloca a larva na cabeça do operário, né? Então, o operário, olha aqui, ele meio que estranha no começo, mas depois ele continua o caminho dele com a larva pendurada na cabeça, e a fêmea do besouro volta, né? E aí, outra larva vai se desenvolver. Ali no ápice do abdômen você encontra já a larva completamente desenvolvida, é possível. Então, quando outra larva se desenvolver, ela vai ficar ali no ápice do abdômen, e a fêmea vai esperar o momento certo. Então, e aí que está, não é? A viviparidade em corotoca, ela tem uma função de dispersão. Essa função de dispersão ela é prevalente. Ela tem que colocar essa larva em um momento muito específico, aquele do forrageio dos cupins, em um local muito específico, que é a cabeça do operário, de forma muito específica, que é a larva de primeiro insta. Então, a viviparidade em corotoca tem essa função. Há mais coisas aí envolvidas, né? A lógica evolutiva por trás desse comportamento, a gente tenta argumentar sobre isso nesse artigo. Vocês estão convidados a ler esse artigo, e também pode me perguntar aqui no final desse vídeo, tá? Aqui é o outro caso de viviparidade em estafilinídeo. É um caso mais obscuro, né? Sabe-se relativamente pouco. Se você quiser detalhes, você vai ter que acessar a tese de doutorado aí em alemão. É o caso de Gyrophena gentilis. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim nesse caso.
Você encontra vários ovos dentro do abdômen, não se sabe se é ovovivíparo ou larvíparo, mas você tem provavelmente ali assincronismo no desenvolvimento do embrião. Aqueles mais desenvolvidos vão estar mais próximos do oviduto, que é o caso aqui dessa seta branca. Talvez nesse aspecto seja uma lógica parecida ali com Corotoca. O autor ele discute a viviparidade nessa espécie. Em que sentido? Eles são associados a fungos, basidiomicetos, né? E o alimento ele não está sempre disponível. O fungo ali ele decai rapidamente, né? Então esse alimento ele vai estar disponível num período mais curto de tempo e a viviparidade ela auxilia nisso, em que ele segura a prole até o momento em que aquele recurso está disponível. Pois então, continuando aqui, Chrysomelidae é a família que mais tem casos de viviparidade em Coleóptera. Né? Então, o primeiro caso foi descoberto em 1855, quando Perron ele dissecou lá o Oreina speciosa e viu no abdômen várias larvas. Desde então, você tem vários casos de viviparidade, várias espécies, vários gêneros de viviparidade dentro de Chrysomelidae, todos dentro de Chrysomeline. Existe, devido aos vários registros dentro da família, há de se esperar que você tenha uma boa variação. E de fato você tem. Por exemplo, na postura da prole, você tem casos de ovoviviparidade e você tem casos de larviparidade. Dentro da ovoviviparidade você tem lá um gradiente, né, com ovos e com embriões em vários estágios de desenvolvimento, e o mais interessante é que esse gradiente ele pode aparecer dentro de uma mesma espécie. Há espécies que são chamadas aí de vivíparas facultativas, por assim dizer. Você tem, que nem você pode ver nessa tabela, acho que é de 1988, alguma coisa assim, de um trabalho de 1988. Quando você olha aqui, Bontemps, 1985, esse trabalho é importante porque faz registro de várias e várias espécies vivíparas, e ele faz uma série de comparações. Você tem, por exemplo, espécies vivíparas com e sem espermateca. Tem também, quando a gente pensa em viviparidade em Chrysomelídeos, por exemplo, há larvas que são gregárias ou não. Então você tem uma série de variações. Sobre a função nesses grupos vivíparos, você tem a questão da proteção, né? Até porque a gente pensa, tem espécies de Chrysomelídeos ali aposemáticas e que tem substâncias químicas ali para a defesa, então elas protegem a prole, mas também tem a questão de disponibilidade de recurso. Por exemplo, uma larva de primeiro instar, ela se alimenta de folhas jovens. Essas folhas jovens, elas não se trata de um recurso que está sempre disponível. Ele está disponível ali num período mais curto de tempo, então aí a fêmea segura a prole até o momento certo ali para ela aproveitar aquele recurso. Então a gente vê aqui muita diferença em relação aos estafilinídeos, devido à variedade, né, de espécies vivíparas. Isso incluindo também até o número da prole. Por exemplo, você tem, eu li casos em que você tem 80 larvas dentro de uma mesma fêmea. Isso também pode variar bastante dentro da família, vai depender do contexto ecológico ali da espécie. Bom, agora a gente tem aqui Micromaltid, né, com a sua espécie Micromaltus debilis. Eu vou passar rapidamente sobre os outros grupos. Essa apresentação aqui ela tem um viés em relação ao detalhamento dos grupos apresentados, não surpreendentemente, é claro. E em 1913 foi quando começou a desvendar o ciclo de vida em Micromaltid, que é único, não só dentro de Coleóptera, como em Metazoa de forma geral. Você reduzir Micromaltus em sua viviparidade é até injusto, porque você tem, dentro do ciclo de vida de Micromaltus, você tem uma série de tipos de partenogênese, pedogênese, vários tipos larvais aí, e é claro, aí nesse meio, a viviparidade. O bicho é natural da América do Norte, mas já foi registrado para várias regiões do mundo. E aí a gente tem os primeiros registros em Tenebrionidae, nas tribos Pedinini e Platinotini, da África do Sul. E aí depois mais espécies de Platinotini foram registradas como vivíparas também, para Madagascar. E depois na tribo Ulumini, mas aqui no Novo Mundo. Os outros registros foram para o Velho Mundo. Uma característica de Tenebrionidae, de viviparidade em Tenebrionidae em relação aos outros Coleóptera, é que você tem sempre uma larva grande dentro do abdômen, nunca mais. E também tem caso registrado em Cerambicide, mais recente, 2016, mas é um caso aí que precisa ser melhor investigado.
E é isso que eu tenho para falar para vocês. Tem também um caso em Leoge que eu não trouxe aqui, várias outras suposições, né? Mas é isso, muito obrigado. Aqui está o meu e-mail. Tchau, tchau.